Ohayô, investidores! Bem, vamos lá. Paternidade. Uma construção social e uma morte financeira. Olha, já aconteceu de ter gado aparecendo por aqui dizendo que dá pro beta ser pai e ser rico. Cara, não dá. Isso só vai acontecer se seus pais boomer já forem ricos. Entendeu? Você que é beta pobre, você nunca vai ser rico tendo um catarrento. Já expliquei isso em vários vídeos, já mostrei, comprovei financeiramente, mas agora eu vou mostrar a questão que você, na verdade, é um trouxa, velho. Se você tá pensando ainda, relutando ainda em querer ter esse tipo de legado genético. Mas vamos lá. A primeira coisa que acontece, eu vou começar pelo básico aqui, cara. A gente sabe que existe dois tipos de paternidade hoje em dia, né? Nós temos a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica. Eu vou comentar as duas e vou mostrar para vocês que as duas formas de paternidade são irrelevantes. É só para o gado acreditar que ainda tem algum direito sobre os catarrentos dele. Mas não é. Mas primeiro vamos explicar o que é a paternidade socioafetiva e paternidade biológica. Vamos lá. De acordo com essa 3DST aqui, paternidade socioafetiva é o vínculo que se estabelece em virtude do reconhecimento social e afetivo de uma relação entre um gado e um catarrento, como se fosse um gado pai e um catarrento. Nessa espécie de paternidade não há vínculo de sangue ou de adoção. Aí explica aqui, a nova regra compreende paternidade, ou seja, não depende mais de DNA, não depende mais de questão genética, entendeu? Eles agora enfiaram essa coisa agora que... Agora a 3DST, ela determina quem é o pai, entendeu? Ela aponta para qualquer um e diz, aquele ali é o pai. Você que fez o quentinho dentro de mim, você não é o pai. E mesmo assim, mesmo que você chegue pedindo como pai biológico pelos direitos de exercer sua paternidade, eu vou mostrar aqui que isso aqui é uma luta inútil. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque os catarrentos não lhe pertencem e nunca lhe pertenceram e nunca vão lhe pertencer. Nem quando antes de nascer eles lhe pertenceram, entendeu? Mas vamos lá. Vou começar aqui. O cara tá brigando aqui com o negócio de adblock, velho. Mas vamos lá. A gente tem vários casos de justiça que manda, por exemplo, padrasto pagar pensão e liberando, como é que eu digo, o pai biológico da obrigação, aquela coisa toda. Pra vocês verem, não interessa, velho. É ela que determina quem é o pai. Você pode chorar, bater o pé no chão, não adianta. É ela que determina. Olha aqui, ó. Em tese, o padrasto não paga a pensão alimentícia ao enteado, caso o pai biológico do menor tenha condições financeiras para pagar a pensão ou tenha falecido. Poderá o juiz determinar que os avós complementem ou paguem esta pensão. Exemplo disso, a Justiça de Santa Catarina determinou que um engenheiro de 54 anos pague em pensão a filha de sua ex-companheira. A jovem de 16 anos é filha do primeiro casamento da mãe, não é filha dele. E conviveu com o padrasto por 10 anos. Tá vendo aqui, ó? 10 anos. A decisão em caráter liminar endossa a nova visão do direito familiar. Pai é quem cria. Tá vendo aí? Você que é pai biológico, ó. É inútil o seu direito biológico. Independentemente do nome que consta na certidão de nascimento. Tá vendo aí, ó? Que é a comprovação biológica. Ou não, né? Conforme disse anteriormente, essa é uma exceção à regra. Vai nessa, tá acontecendo direto. Pois esse senhor criou esta menina por 10 anos, pagando todas as despesas dela como se o pai biológico fosse. Lembrando que a justiça já está tentando fazer padrinhos e irmãos pagarem pensão, viu? E também já está acontecendo de irmãos gêmeos, os dois seriam obrigados a pagar a pensão como se fosse o pai biológico, entendeu? No caso do senhor, deve se verificar quanto ele viveu com a criança que pagava todas as... Tá aqui. Já não interessa o seu direito biológico. O que interessa quem ela quer que crie, entendeu? Por isso que as emissoras são muito cuidadosas com vocês, para você ficar encantado com os cuidados e ficar sem perceber que está gerando uma relação com o catarrento dela, entendeu? Outra coisa que você pode até... mas é só brigar na justiça, aquela coisa toda. Calma.
Só porque você conviveu com aquela pessoa e ela teve um filho seu, não quer dizer que... você sabe que ela teve relacionamento só com você, relações sexuais. Cara, não é comprovação de nada. Já tem estudos mostrando que a cada 10 homens que pedem exame de DNA, 3 descobrem que não são pais de seus filhos. Tipo, 20 anos depois, 30 anos depois, imagine todo o gasto que você teve. A desconfiança de que Augusto não era pai de Luiz surgiu no início da gravidez. Antes de morar junto, o casal morou durante 7 anos e teve uma separação de 3 meses. Ao reatar o relacionamento, ela disse que estava grávida. E segundo o cônjuge perguntou se o filho era dele e ela fez um exame. Ela respondeu que era um absurdo a dúvida dela. Augusto, e não adiantou. O bebê estava com 6 meses em julho de 2003, quando durante uma briga lançou uma pergunta por tudo abaixo. Augusto resolveu separar, o casamento já ia muito mal e, segundo ele, sua mulher não cuidava bem do filho. Ele procurou um advogado para acertar a guarda do filho. Patrícia, porém, não queria... Cadê a parte aqui? Ele entrou com o processo judicial para pedir a realização do teste de DNA. Luiz estava com 1 ano e 2 meses quando foi marcado o exame. No dia da coleta de exame, levou ao laboratório outro homem que também fez o teste e revelou que ele era o pai biológico. Ou levou outro cara e revelou seu pai biológico. Tá entendendo, galera? Além disso, você pode jurar... É porque é o seguinte, galera. Ela pode transar 10 vezes com você aqui e sai da sua casa, vai ali na esquina e transa 10 vezes com o outro. Elas não cansam. Elas ficam só paradas, entendeu? Na maioria do tempo. Quem cansa é o homem. O homem não consegue ter 10 relações sexuais seguidas, não. Elas conseguem, entendeu? Tanto que os maiores recordes mundiais de sexo seguido é delas, entendeu? Então, mesmo que você ache que é um relacionamento duradouro, a cada 3 em cada 10 filhos não são dos pais que cuidam deles, entendeu? Elas ainda escondem, entendeu? Ou seja, você é completamente trouxa. Imagina o tanto de tempo, tanto de recursos que você teve a fazer os exames pré-natais, aquela coisa toda, tá entendendo? Calma, vai piorar. Não é Black Pill não, galera. Isso aqui, ó, lembre-se, aceitação acima de tudo. Aceitação acima de tudo. Vamos lá. Outra coisa que nós temos aqui, por mais que você faça o exame de DNA e comprove que o filho é seu, temos outro problema aqui, a questão genética. Pra você ver, cara, o seu DNA não fica, cara, na criança. Além da criança não lhe pertencer juridicamente, que ela vai dar para outro cara que pagar mais, né? Sempre assim, a criança vai ser de quem paga mais, o catarrento. Ainda tem o fato que mesmo que o filho seja seu, comprovado geneticamente pelo DNA que o filho é seu, ainda tem a zoação da telegonia, que até hoje não foi refutada. Desculpe aqueles que ainda estão esperando a refutação, mas agora não teve. Caso seu bebê se pareça com seu ex, a ciência pode ter uma explicação plausível. A telegonia. Vamos lá. Se seu bebê é a cara de seu ex, explica ao seu marido que isso não significa que ele foi traído. Pode ser simplesmente a telegonia, a influência de um macho na descendência gerada posteriormente por outros machos da mesma fêmea. Um estudo da Universidade de South Wales, na Austrália, observou esse fenômeno em recém-nascidos da mosca da fruta. Traços físicos de parceiros sexuais anteriores da fêmea foram transmitidos para os seus filhotes, fazendo-os assemelhar ao parceiro sexual anterior da mãe. Os cientistas verificaram que, para a mosca da fruta, o tamanho da ninhada correspondeu ao tamanho do primeiro macho da mãe, não do seu pai biológico. Eles acreditam que as moléculas do sêmen produzidas pelo primeiro macho da fêmea foram absorvidas pelos óvulos ainda imaturos. Ou seja, a sua 3DST amada, que não é virgem, ou então que teve outros namorados, o seu filho vai nascer zoado, seu catarro vai nascer zoado, porque o DNA de todos os caras que ela teve contato, o sêmen, vai estar, de acordo com esse estudo aqui, isso aqui é com as moscas, viu, galera? As moscas que tiveram contato com outros machos, a descendência dela vai ter DNA desses machos anteriores. Ou seja, não é garantir que seu legado é puro, entendeu? Além disso, seu legado ainda pode ter influência de outro. Aí você diz, mas isso é em moscas, Tricel. Calma, pior ainda é em humanos. Estudo encontrou microquimerismo masculino no cérebro de mulheres. O caso recente noticiado de uma modelo com 2 tons de pele que tinha absorvido ADN da irmã gêmea não nascida veio chamar a atenção para o quimerismo humano. Ao analisar o cérebro de um grupo de mulheres, uma equipe de cientistas americanos descobriu o cérebro em 2012 que o cérebro feminino registrava com frequência episódios de microquimerismo masculino, ou seja, fragmentos de ADN vindos de doador masculino, geneticamente diferente da célula do organismo. Segundo o estudo, quem examinou o cérebro de 120 mulheres de 41 e 71 anos, 21% das mulheres analisadas na pesquisa registraram microquimerismo masculino. Os resultados do estudo foram publicados na revista científica PLOS. Este microquimerismo foi encontrado em várias regiões do cérebro, o que significa que elas têm células de ADN masculino a viver nos seus cérebros. Ao procurar identificar a origem desse ADN masculino, os cientistas ficaram surpreendidos, vou mostrar aqui a matéria, desculpa,
surpreendidos ao perceber que o código genético encontrado no cérebro delas não correspondia ao dos progenitores ou dos descendentes autopsiados no estudo. Ou seja, não correspondia ao ADN dos pais, avós ou filhos dos participantes. Depois de aprofundar a pesquisa, os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que as mulheres, as 3DST, tinham contraído o ADN masculino através de relações sexuais. E ainda mais surpreendente que as mulheres tinham absorvido o código genético de todos os homens cujo com o espermatozoide tinham mantido contato. Ou seja, sexo anal, sexo oral, vaginal ou mesmo ejaculação pelo corpo. O cérebro delas, de mulheres mais idosas, tinha um ADN há mais de 50 anos. O microquimerismo era frequente em mulheres sem filhos, sendo mais comum em casos de aborto espontâneo não diagnosticado. Ou seja, já está comprovado que isso acontece em humanos. Se tem no cérebro, imagina no útero, que é o primeiro lugar que tem contato com o sêmen, entendeu? Porque quando hoje em dia o pessoal quando namora, eles transam sem camisinha, então tal que aquela coisa é uma loucura. Beleza. Aí fica aquela coisa. Mas não interessa, Tristão, aquela coisa. Cara, você ainda tem que entender que você ainda vai precisar da permissão dela para poder ter filhos, entendeu? Ou seja, por mais que você saiba que o filho é seu, faz de conta que ela não lhe traiu, ainda você tem que torcer para ela permitir que ele nasça. Olha um exemplo aqui, ó. Aborto foi a maior causa de mortes do mundo em 2018. Até 31 de dezembro de 2018, 41 milhões de crianças foram mortas antes de nascer. Isso em 2018. Aí agora temos aqui a atualizada 2019. Mais de 42 milhões de abortos ocorreram em todo o mundo em 2019, de acordo com o serviço de rastreamento World. Eu acho que é mais que tem muito aborto que não é registrado. Segundo o OMS, todos os anos no mundo há cerca de 40 a 50 milhões de abortos. Ou seja, em 2 anos, as 3DST matam mais do que o comunismo e o nazismo junto, viu? Em 31 de dezembro, a plataforma Worldometers, né, contabilizou 42, milhões de abortos. Ou seja, você pode ter certeza que o filho é teu. Você ainda vai ter que torcer para ela não abortar, entendeu? Cara, para de achar que isso lhe pertence. Tem outro artigo aqui. Cientistas defendem coleta de sêmen de homens mortos. Cadê? Ó, porque cientistas, até quando você morre, o seu esperma é retirado. Já tem casos nos Estados Unidos e casos no Brasil, viu? Porque cientistas dependem que o esperma de homens mortos sejam retirado e doado. Nem o seu esperma dentro de você lhe pertence mais. Depois do último suspiro de vida, defende 2 pesquisadores da Ática Ética publicados na ERE. Eles argumentam que tal medida já é testada em experimentos isolados, mas nunca aplicada de forma ampla e regulamentada. Aí ele fala, idealmente, homens submetidos a acesso à morte deixaram consentimento tal e vida, beleza. É porque, de acordo com eles, a evidência científica já publicada por ser retirada até 48 horas após a morte é capaz de resultar em gestação em crianças saudáveis. Aí eles falam, né, que a quantidade de homens que estão doando esperma diminuiu bastante e está deixando a natalidade muito baixa, a taxa de natalidade. Resumindo, não lhe pertence, nem antes de nascer lhe pertence, entendeu? Ela faz o que quiser. Até depois que você morre, elas fazem o que quiser. Justiça americana determina coleta de sêmen de noivo morto. Cadê? Juiz dos Estados Unidos... Não, dados telefônicos não, foi mal. Ética... Eu vou procurar e botar nos comentários aí. Mas enfim, a justiça americana já determinou a coleta de um sêmen de um casal latino-americano após a morte do suposto noivo lá, entendeu? Ou seja, não é seu, cara, nem seu esperma é seu quando você tá sobre o júdice sobre a escravidão de uma 3DST. Mas vamos lá, você ainda vai insistir. Depois que nasce, é pior ainda, velho. Eu tenho esse caso aqui que eu vi hoje. Olha isso aqui, ó. O cara tá alienação parental, isso aqui é de um grupo do Facebook. Sabe, tentaram fazer comigo, passei o Natal 2014 no plantão judiciário em Santo Cristo, quando não me deram minha filha. Porém, assim que acabou o recesso judiciário,
tirei a paz deles no fórum da Ilha do Governador e ainda ontem fui lá e impedi que um afastamento de minha filha de 15 dias por parte da genitora. Eu não aceito nem 15 dias sem ver minha filha. Aí mostra aqui, ó, caso de alienação parental. Olha, ó. São 2 anos e 11 meses sem falar, ver ou ouvir minha filha. Estes anos perdidos não voltam mais. Não alienação parental. Olha, ó. Estou há 160 dias sem poder ver minha filha. Papai te ama, não sei o quê. Estou há 161 dias sem convívio com meus filhos. Não alienação parental. Depois que nasce, meu amigo, já era, meu irmão. Não é seu, cara. Cara, para de achar que é seu. Ó, você não consegue deixar legado genético. Se conseguir fazer com que o filho seja seu, se você tiver a sorte que o catarrento seja seu, ainda vai vir com o DNA zoado. Ainda vai ter que torcer para ela permitir que ele nasça. E quando nascer, ainda tem que permitir que ela diga que você é o pai. Que ela aponta para outro. E torcer para que ela não afaste o catarrento de você. Além do mais, depois de tudo isso, ainda tem um problema. Quanto custa criar um filho? Eu já falei isso aqui, galera. Para famílias com renda de até R$2.000, um filho em 20 anos, até os 23 anos, vai custar R$53.000. Ou seja, para um pobre, vai custar R$53.000. Para famílias de renda de 2.000 a 6.000, vai custar R$407.000. De 6.000 a 25.000, R$1 milhão. E de renda acima de 25.000, R$2 milhões. O que eu quero dizer com isso é que, além de toda essa luta para que você fique, você vai fazer de tudo para que ela permita que você fique perto. E tudo isso aqui você vai gastar por ele. Aí o que acontece? O filho pode se afastar de você, o filho pode não deixar filhos, aí já era o seu legado. Porque de nada adianta legado genético se seus filhos não deixam filhos. Seus filhos podem ter outra orientação sexual, pode gostar de outras coisas. Seus filhos podem não cuidar de você. Seus filhos podem querer trabalhar e botar os netos para você cuidar e você vai ter despesa, entendeu? E eles não vão cuidar de você, pô. Eles vão ter os próprios problemas deles financeiros, eles não vão ter condições de cuidar de sua pessoa. Em outras palavras, cara, é morte financeira. Esse dinheiro aqui que você poderia estar fazendo a sua IF para viver o baianismo cultural, que é viver bem, sem precisar trabalhar, sem precisar de mais nada, ganhando dinheiro só na base dos seus investimentos, isso aí se torna impossível quando você tem catarrento, entendeu? Então, cara, morte financeira, é uma morte financeira, eu tô lhe dizendo, é uma morte financeira. Aí você me diz, Trícia, mas eu sou conservador. Cara, se eu lhe disser que os conservadores são os responsáveis por toda essa geração familiar, toda essa geração familiar foi culpa dos conservadores. Primeira coisa que eles fazem, eles são castos. Casto contribui para baixa taxa de natalidade e eles fazem praticamente a mesma coisa dos waifuístas. Os waifuístas não vão ter filho, vão ter só as dolls. Eles não vão ter filhos, a doll não engravida. Então eles estão praticamente fazendo a mesma coisa. Lembrando que o progressismo nada mais, ele é simplesmente trazer à luz toda a putaria que os conservadores faziam às sombras, entendeu? Mas vamos lá, nós temos argumentos históricos. Olha isso aqui, ó. Em 1932, olha aí os conservadores aqui, ó, dando o voto feminino, ó. Quem que podia votar, ó? Apenas as casadas, com autorização do marido. Isso aqui é conservadorismo, velho. Viúvas e solteiras com renda própria estavam previstas no Código Eleitoral. Depois eu boto o artigo aí pra você ler direitinho como quem foi que instituiu o voto. Porque a raiz do problema foi o voto, velho. Querendo ou não, aí tu sabe, a política é white knight. Política white knight, elas gritam... Ó, eu tenho mais medo de white knight do que de 3DST, porque o grito delas ativa a turba que vem lhe lixar ou tacar fogo em você vivo. Então, ó, tudo isso aqui é culpa do conservadorismo. Os conservadores, os boomers amam a putaria. Os boomers são os maiores responsáveis por putaria. Foram eles que tiveram suas amantes, tiveram filhos em vários lugares, tiveram mais de um filho. É eles que gostam de sentir o quentinho, eles que gostam de fazer sexo no pelo, eles que disseminaram as doenças venéreas, entendeu? Eles que permitiram os filhos serem hips, é eles os criadores de tudo isso, entendeu? A degeneração é coisa de conservador, entendeu? Por isso que eu digo que conservadores é coisa de black people, porque eles são fatalistas, eles têm esse discurso de que tudo tá se acabando, mas eles que criaram tudo isso. Tudo isso foi criado sobre a sombra deles, entendeu? E vamos lá. Lembrando que você pensa assim, então elas vão ser como é que eu digo? Mães solteiras, aquela coisa toda. Cara, vão. Se elas não encontrarem um gadozão provedor,
Olha aqui, ó, a quantidade de mães solteiras no Rio de Janeiro. Isso aqui se repete em várias cidades, cara. Vamos lá. Mães solteiras. Mais. Olha aí. Não, isso aqui não. Deixa eu mostrar aqui. O Rio de Janeiro, 61% dos partos nascidos no Rio de Janeiro são de mães solteiras. Então, cara, tu não vai participar da vida não, pô. Da vida dos catarrentos não, ó. Aqui, ó. Sistema Único de Saúde aponta que 61% dos nascidos vivos no Rio de Janeiro em 2013 e 2014 são filhos de mães solteiras que se declararam solteiras no momento do parto. Tá entendendo? Tu não vai participar, cara. Aí tu... Eu tô esperando... Eu procurei aqui um estudo mais macro em relação ao Brasil, mas a média vai ser essa, mais da metade. Mais a metade dos filhos nascem de mães solteiras, entendeu? Você não vai... Cara, você não vai participar da vida deles. É ela que decide. E elas querem encontrar um cara que ganha... O filho vai servir pra tirar a IF dela, que é a pensão, né? A pensão é o IF, pô, a independência financeira feminina. E você é o trouxão que vai pagar. E eu já expliquei, não adianta lutar por DNA, porque ninguém vai lembrar do seu DNA, cara. Fora o fato que filho hoje é inútil, velho. Porque filho antigamente, ele era uma mão de obra, pô. Antes criança não tinha, como é que eu digo? Não tinha essa coisa de infantilidade. Todas eram tratadas como adultas. E aí já cresciam com grandes responsabilidades, né? Já tinham um QI mais desenvolvido. É tão tal que a maioria dos boomers hoje, que já eram tratados como adultos quando criança, tem sucesso sem ter um diploma, entendeu? Eles tiveram grandes lucros e facilidades financeiras, porque antigamente era mais fácil, né? Lógico que tinha menos impostos. Mas eles são os responsáveis por grande parte do desenvolvimento econômico do Brasil sem ter um diploma, velho. Tá entendendo? E como essa questão de proteger a infância proibiu os trabalhos, aí filho de açougueiro não é mais açougueiro, filho de padeiro não é mais padeiro, de sapateiro, entendeu? Por aí vai. O que é que tá acontecendo? Antes eles serviam como mão de obra futura para sua aposentadoria. Como hoje tem instituições, como hoje temos vários institutos, várias coisas que podem substituir os filhos para cuidar de você futuramente. E mesmo assim, você ainda tem eletrodomésticos que podem lavar sua roupa, coisas que facilitem a sua alimentação, transporte. Filho hoje nada mais nada menos do que um enfeite, pô. É um enfeite, é uma perversão, é uma putaria ter filho, porque não vai servir pra nada, pô. Somente pro pessoal da cidade. No campo pode até ser que sirva pra alguma coisa, mas se for pego trabalhando já era, meu amigo. Entendeu? E voltando às mães solteiras, além da grande maioria ter filhos sem participação do pai, olha o que acontece. Estudo da Fundação Getúlio Vargas relaciona criminalidade à desestrutura familiar. Estudo economista da Fundação da Getúlio conclui que fatores como maior proporção de filhos de mães e adolescentes ou de famílias onde não há o pai ou a mãe presente aumentam a criminalidade. Nos estudos, eles afirmam que a literatura criminal já descobriu forte evidência de que crianças nascidas de mães solteiras, criadas sem o pai ou nascidas de mães solteiras com baixa escolaridade, têm mais probabilidade de se envolver em crimes, cara. Olha que foda. O filho ainda tem grande chance de ser criminoso, viu? Porque você não tá presente. Você não vai estar presente, se acostuma. E eu acho que é basicamente isso. Você tem que abandonar a paternidade, velho. Isso aí é uma construção social. Isso aí eu acho que foi mais forte que o marxismo cultural, mais forte que toda a doutrinação que eu já vi, foi a doutrinação de que o homem é pai de suas crias. Porque o único ser que tem provas de que tem alguma relação com aquilo que nasce é a mãe. Ela vê o parto, ela presencia o parto prova, tá ali, ó, saindo dela. Você não. Quem garante que é seu? Ela pode ter transado com 100 homens no mesmo ano, na mesma época que você estava tentando fecundar ela, entendeu? E fora que se for seu, ainda vem com o DNA zoado. E se não vier com o DNA zoado, ainda tem que torcer para que ela permita que ele nasça. E se ele nascer ainda, tem que torcer para que ela permita que você seja o pai. Ou seja, a sociedade decide quem é o pai dessa criança e não é você, cara. Pode chorar, pode espernear. Desculpe dizer isso. Mas paternidade não existe. Beijos. Aceitação acima de tudo. Esse Ronk Word
É maravilhoso, viu? Beijos para os Ronklers e abraços em suas respectivas waifus. Fui! Até mais!